ovelhas em nossa pessoa de Jesus. Tem alguém que pediu para que isso fosse feito. Tem alguém que pediu para dar atenção àqueles que ninguém mais quer dar atenção. Para ajudar aqueles que precisam. A gente não está aqui amando de nós mesmos. Nós estamos amando daquele que nos enviou, que é a pessoa de Jesus. Oferecer um prato de comida, oferecer espaço para uma mãe, para botar peso de menos. Deus deu a vida dele, morreu na cruz. Ele se doou a si mesmo para que os seres humanos tivessem a oportunidade de ter seus pecados perdoados. Ele Mateus 11. Versículo 28, 29, 30. Palavra do próprio Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ler de novo o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para vossas almas. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus é para a glória do nome. Nós nos encontramos nessa tarde, decorrer da manhã, ontem na madrugada, não somente para cumprir uma missão, para cumprir aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos como discípulos, estamos fazendo. Sei que é pouco, sei que nos faltam condições, falta-nos estrutura, falta-nos recursos financeiros, falta-nos recursos humanos, mas que o Senhor possa suprir as necessidades para que possamos cumprir a missão que nós fomos confiados. Deus é para a glória do teu santo nome. Pedimos a tua presença, a manifestação do teu poder, o perdão do nosso pecado, a graça soberana do Senhor sobre essa vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho, aqui nós nos submetemos, aqui damos a honra e a glória desse dia, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto sagrado que eu li é um convite do próprio Jesus a todos quantos quiserem vir até Ele. Ele faz um convite aos que estão cansados, aos que estão sobrecarregados, longe de ser, depois de um dia inteiro de trabalho, chegar da tarde, depois queremos tomar um banho, longe de ser um cansaço físico. Jesus olhando para a multidão daqueles que o rodeavam, olhando para nossas almas, Jesus viu um cansaço neles. O cansaço de tanto carregar por todo o pecado. O cansaço de tanto tentar lutar com as próprias forças para conquistar só aquilo que só Deus pode dar. O cansaço dos sobreviventes daqueles que estão escravizados por algum tipo de vício, escravizados por algum tipo de pecado, está limitado sabendo que tem erros. E o pecado é como um jugo que pesa sobre nós e faz ficar difícil a caminhada. Aí nós nos cansamos da vida que levamos, nós nos cansamos do estilo de vida, das práticas que temos, olhamos a nossa volta e nos cansamos da rotina que vivemos, de tudo aquilo que 24 horas por dia após dia, se repete dia após dia, vê as mesmas coisas, isso parece um tipo de rotina, e essa rotina parece cansada, e ficamos sobrecarregados com isso. Jesus vinha a multidão, sabendo daqueles que estavam cansados daquele tipo de vida, Ele convida a vir até Ele. Começou o convite de vir até a igreja, ou o convite de ir até um pregador, ou o convite de fazer parte da religião, ou de entrar numa casa de oração, ou de entrar na igreja. Isso é o convite de vir até o próprio Jesus. Porque a igreja nada pode fazer, a casa de recuperação muito menos, o pastor menos ainda, se não estiver envolvido. E o assento da nossa parte no convite da pessoa de Jesus. Jesus continuou a convidar, depois de 2 mil anos atrás, depois de 2 mil anos passados, Ele continuou a convidar pessoas. Estão cansados de vida, quer mudar, quer ver algo novo, quer sair da rotina, daquilo que tem vivido. E todos nós, no decorrer do tempo, olhando para os nossos pecados, nos vemos cansados por causa deles. Queremos nos desvincular dos pecados. Nós aprendemos que na Bíblia,
A única forma que o ser humano tem de se desvincular de todo tipo de pecado é através do sangue de Jesus. Porque apenas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na época, todos quantos pecadores eram, iam até Jesus para se sentir aliviado do pecado, para não sentir mais o peso da ira divina, ou simplesmente o peso da expectativa de um inferno, ou de ficar sem Deus, ou de se ver rodeado pelas obras do maligno, ou em meias trevas. As pessoas iam ver Jesus. Em Pedro vai ver Jesus, a igreja transformada. Aí um homem que matava os discípulos de Jesus, conhecido como Saulo de Tarso, que odiava a pessoa de Jesus, odiava a igreja de Cristo, odiava os discípulos, e chegou a matar muitos deles, com ódio ferrenho, matava, prendia, e açoitava e apedrejava todos quantos confessavam o nome de Jesus. Até que disse Paulo, pecador, no lampejo de luz, houve uma voz daquele que o convidava para tirar o peso do cansaço, tirar o peso da fadiga do pecado. E aí o Saulo deixa de ser Saulo assassino, deixa de ser o perseguidor para passar a ser perseguido, entrega a vida a Jesus e tem a vida totalmente transformada. Paulo só da rotina, onde o pecado havia levado ele a viver. Esse convite perdura por mais de 2.000 anos. 2.000 anos depois, eu entro na igreja, há 11 anos atrás, sentindo ainda o peso de todo tipo de erro eu havia cometido. Eu ouvi o convite do pregador de entregar a vida a Jesus. Eu literalmente senti um peso na hora de entregar e não conseguia fazer isso de forma nenhuma. Sentado na cadeira, eu vi como o pregador respondendo eu pessoalmente. Eu lutei várias vezes, sempre dizia: a semana que vem entrega a vida a Jesus. Chegava a semana que vem e falava: outra semana. Isso foi meses e meses de luta para não entregar a vida a Jesus. Nós lutamos para não ter o perdão dos pecados. Nós lutamos para não ter a salvação e a vida eterna. Nós lutamos para não descansar. Até que, num certo domingo, depois de muita luta, depois de muita resistência, o pregador novamente faz um convite. Eu me lembro até hoje que eu me segurei nos bancos da igreja e eu lutando, dizendo: não entrego, não consigo, tenho que abandonar isso, vou ter que abandonar aquilo outro. E sempre na hora de entregar a Jesus, nós não pensamos que a gente vai ganhar, a gente pensa que a gente vai perder, entre aspas. Até a gente vai ter que abrir mão, vai ter que mão das drogas, pegar conquista, cigarro, balada, mulherada, tudo é tipo de coisa que eu tenho que abandonar. A gente coloca na balança e acho que não vale a pena. Eu lembro que eu agarrei o banco e eu falei: não, hoje não. Eu queria pegar um pouco mais. Eu queria lutar um pouquinho mais. Eu queria deixar um pouquinho mais para frente. É como um jovem, quando eu tinha 15 anos atrás, virou para mim e falou: irmão, esse negócio de entregar a vida de coisa para velho. Vou curtir a vida, sair com as noitadas, tomar cachaça, sair com as mulheradas. Quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou lá e entrego a vida de Jesus, vou salvo. Eu falei: jovens, mal amassado para você amanhã, me dirá daqui a anos. E era amigo meu, me deu forte, alto. Poucos tempos depois, ficou enfermo e morreu, com 20 anos de idade. A gente acha que a morte só vem com 70, 60, 80. E o impressionante quando a gente vai no cemitério, para crianças de 2 meses que morreram, de 1 ano, de 2 anos, de 13 anos, com 17 anos. Talvez todos eles a expectativa que tiveram o seguinte: mais para frente, mais tarde, depois, e vai empurrando as decisões para mais tempo, para mais tempo. E eu me peguei segurando os bancos da igreja, eu vim para aquilo, sabendo que eu precisava de ir lá à frente, mas não queria. Até que por impulso e por decisão, eu decidi levantar a mão. Aí o pregador falou: vem aqui na frente. Aí era quase 12 anos atrás, eu me levantei nos bancos da igreja com mais algum número de pessoas. Quando eu me levantei, eu me senti que tinha saído um peso, literalmente, das minhas costas. E aí fui em direção ao pregador para ver se cada passo que eu dava eu consigo aliviar esse peso. E ali eu vi como que é um descanso, a necessidade que temos de encontrar em Jesus um descanso. É por isso que vivemos fatigados, é por isso que vivemos uma rotina, é por isso que vivemos
estressados, depressivos, que muitas vezes pensamos em morrer, porque achamos que morrer dá solução em tudo, dá descanso. E mal sabemos que nos espera em tudo. Se todos quando se mataram, soubesse o que esperava, depois morte não teria feito o que fez. Eu tenho um convite é simples. Não há complicação, não há dificuldade. Ele diz somente vinde a mim. E vinde a mim pode ser na igreja, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser numa praça, pode ser numa escola, pode ser num hospital, pode ser nos últimos ciclos de vida, como pode ser uma decisão que vai perdurar por 30 anos. Nós decidimos descansar em Jesus. E mesmo depois de aceitar a fé, às vezes nos encontramos cansados. Nos envolvemos com as coisas deste mundo e esquecemos das coisas espirituais que nos traz alívio, que nos traz descanso. Mesmo depois de decidir por Cristo, nós abraçamos todas as bagagens que deixamos lá atrás. Nos encontramos cansados de novo. Buscamos alívio no alto, descanso, nos fazendo quantidade. O sábado, o simboliza descanso. Os judeus antigamente tinham um sábado para descansar. E depois disso, na revelação do Evangelho, foi demonstrado que o sábado, na verdade, era algo simbólico daquilo que nos esperava, não somente na eternidade, mas no descanso de Deus. Então, por isso que vivemos envoltos em pecados, em vícios, em todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Nós optamos pelo cansaço. E nesse dia, não somente o convite para todos, cada um de nós, é procurarmos Deus descanso. Temos a tranquilidade de colocar nossa alma para poder descansar em Deus. Nós estamos falando de cansaço físico, estamos falando de cansaço da alma, porque o texto diz: darei descanso para vossas almas. E são milhares de pessoas que estão com a alma cansada, oprimidas, tristes, mesmo fazendo muita coisa que era para trazer alegria, mesmo assim tem tristeza. Mesmo rodeado de pessoas, se encontra sozinho, porque não tem de Deus o descanso. E o descanso só pode ser trazido se buscar em Deus. E hoje nos diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso para a vossa alma. Ele convida para aprender de mim, sou manso e humilde de coração. E aí eles darem descanso para a vossa alma. Então, o descanso que encontramos em Deus tem a ver com o aprendizado daquilo que aprendemos de Jesus. Não é tão somente bíblico, porque quando se for de Jesus, vai encontrar descanso, vai encontrar, mas no decorrer do dia esquecer o que significa aprender dele. E aí, quando deixamos de lado o aprendizado, deixamos de ser discípulos. Se deixamos de ser discípulos, deixamos de ser servos. E se deixamos de ser discípulos, deixamos de ser servos, deixamos de buscar em Jesus. E nos encontramos novamente cansados, porque abandonamos o discipulado, abandonamos o aprendizado, porque estamos anos da igreja achando que não precisa de aprender mais nada, mas sem tudo. Aí porque desaprendeu tudo quanto aprendeu, por isso de praticar o que aprendeu, torna cansaço de novo. E o convite continua permanente: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Paulo, depois da sua conversão, por várias vezes fisicamente se encontrou cansado. Mas é impressionante, depois de cansado, muitas vezes açoitado, aprisionado, tinha forças para poder cantar, para louvar a Deus, com muita dificuldade. Na hora que estava todo mundo chorando, triste, depressivo, Paulo estava junto com os filhos na prisão cantando louvor. Corpo físico cansado, mas alma restaurada, descansando em Deus. Porque Paulo sabia que se ali morresse na prisão, ele se botaria na eternidade não somente para descansar. E aí Paulo tem um grande desafio. Ele fala: não sei se eu fico, ou não sei se eu vou, dizendo ele morrerá nos céus. Porque Paulo tinha certeza que quando ficasse aqui, cansaço físico, para poder ajudar as pessoas, era contínuo. Mas estava descansado na alma, sabendo que se morresse, se encontraria com Deus para a eternidade. Portanto, há 2000 anos passaram, Jesus se entregou na cruz para morrer por nós, morreu, ressuscitou dos mortos e se encontra sentado nessa Deus Pai da eternidade. E
E lá no céu você continua a lançar o seu convite do mais alto topo do céu. Vinde a mim, todos os vossos estáis cansados e sobrecarregados. O convite continua a ser permanente. E ele vai continuar convidando as pessoas a vir até ele, ter encontro real com ele. Ele diz: se a gente tiver 2 ou 3 em meu nome, ali está ele. Jesus nunca se ausentou quando encontrou um coração quebrantado e cumprido com o interesse de encontrá-lo. Ele só precisa de alguém que de fato quer encontrá-lo, não somente ouvir falar dele. Eu passei a minha vida inteira ouvindo falar de Jesus para aqui, para lá, para lá, mas eu não quis interesse com ele, nada com ele. Ele era um fantasma invisível que estava em algum lugar e que não se interessava por ninguém. Nós fiz mais um, apregoado por religiões, estava aí disponível para fazer qualquer coisa com qualquer um. Mas nós aprendemos que Jesus continua a ser uma pessoa que quer contar com as pessoas, que quer continuar se relacionando. Jesus poderia subir aos céus e nós mandaria um consolador. Você não está sozinho. Esse momento com o seu Espírito Santo para aquecer as nossas almas, para ter contato de comunicação. Nessa tarde, onde nós decidimos estar juntos, nós encontramos talvez aqui um pouco de afeto, alguém que nos abraça, que nos ajude. Eu digo que Jesus está mais interessado em continuar do que eu e você. Se tem alguém que tem interesse na nossa alma, deve ser Jesus. Se nós somos debaixo da ponte para conversar com alguns, mas muito mais é o interesse de Jesus com relação a ele. Se nós vemos aqui que ele tem um momento de comunhão entre nós, muito mais Jesus tem interesse por nós. Aí o convite está continuando a ser entoado nos 4 cantos dessa terra para podermos ver de Jesus, para podermos ter esse Deus. Nessa tarde eu quero fazer diferente. Quero convidar aqueles que estão cansados do tipo de vida que eles estão vivendo. Quero mudança, quero ajuda. Não somente depender da ajuda dos homens, mas depender muito mais da ajuda de Deus. Porque os homens nunca vão ter estar sempre comigo. Haverá momentos que eu estarei sozinho. Haverá momentos que aqueles que estão mais convictos de subir no mar, mas nunca vai se ausentar do Senhor Jesus. Eu não vou poder contar com a ausência de Jesus, porque ele nunca vai estar ausente. Sempre que o coração quebrantado, ele está disponível em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer pessoa. Não só a gente precisa encontrar alguém que queira aceitar esse convite e abraçar com os dentes como se fosse o algo mais precioso, de maior valor que temos. Vimos que não devemos ter quase nada, mas devemos ter a confiança de Deus Jesus. E isso nos é suficiente. Nada mais é necessário quando se tem a pessoa de Jesus. Eu fico impressionado com o personagem conhecido por Jó. Diz a Bíblia que ele, na região do Oriente, era mais rico. Diz a Bíblia que ele tinha muitas posses, tinha 10 filhos, tinha tudo que um homem quer: família, saúde e riqueza. Mas Jó tinha algo especial para ele, era valoroso, muito mais do que qualquer coisa que ele tinha, que era o próprio Deus. A prova é que quando ele perdeu a riqueza, ele continuou a ter aquilo que era mais precioso, a pessoa de Deus. Quando os 10 filhos dele morrem, ele tinha aquilo que para ele era mais precioso, o próprio Deus. Quando a Bíblia diz que a sua saúde se foi embora, porque o seu corpo ficou tomado de feridas, a quando ele tem que tomar um posse do carro de telha para coçar as feridas. E aí quando ele perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu a esposa, ficou sozinho. E mais nada Jó tinha. Ele tinha plena convicção de que o mais precioso ficou com ele, que é a pessoa de Deus. Por isso que ele louvou a Deus, meu Deus, bem por isso. Talvez nenhum de nós passou pelo que Jó passou, de perder tudo e não ter ninguém para nos ajudar. Os amigos que sobraram são os amigos que acusavam Jó.
acusavam que Jó estava naquela situação porque havia pecado, acusavam Jó porque estava naquela situação porque Deus havia abandonado. E nada disso era verdadeiro. Ficou sem riqueza, sem família, sem filhos, sem esposa, sem amigos, sem saúde. Os poucos que sobraram, só sobrou para pisar e para terminar a vida. Foi dizer que Jó só, jogado em cinza, cheio de feridas. Diz a Bíblia que ele perdeu o cabelo, perdeu os dentes, fedia, as crianças zombavam dele, seus familiares não o visitavam, ele tinha pesadelos noturnos, durante o dia tinha alucinações, virou um homem miserável, sozinho. Deus é o grande Jó, restituindo tudo quanto ele havia perdido e fazendo dele um homem abençoado. Porque ele acreditava na expectativa de que tendo Deus isso era suficiente. Como Deus viu em Jó, para ele, Deus era suficiente, Deus deu tudo quanto Jó precisava novamente. Essa é a questão. Nós vivemos em busca daquilo que precisamos, não daquilo que necessitamos. E há uma diferença do que eu preciso e do que eu necessito. E o que nós necessitamos de fato é ter a convicção de que Deus é aquilo que nós temos o maior valor. E nos apegarmos disso como se isso fosse uma verdade de fato. Neste dia, a expectativa que temos é que sejamos como Jó. Vemos que perder tudo que temos. Vemos com pouco que talvez temos. Temos a expectativa de ter um Deus que espera de cada um de nós que Deus agradável. Temos Deus, é o suficiente, mesmo que não venhamos ter mais nada, mesmo que um desastre sobre nós, nos encontramos sozinhos, sem familiares, sem verdadeiros amigos, sem nada. Jó ficou sem nada. Mas porque a expectativa dele em Deus era o seu bem maior e mais precioso ele tinha. E aí fica um paradoxo: como é que o homem não tem nada de tudo? Como é que o homem que olha para si não sobrou nada da riqueza que ele tinha, não sobrou os 10 filhos que havia morrido, não sobrou a esposa que contra Deus passou pelo mundo, o menino foi embora? E quem queria ficar como enfermo, pobre, sem nada? Infelizmente só Deus se interessa por essas pessoas. E é por isso que de fato acredito que confio em Deus, dando valor para essas pessoas. E aí, porque Jó não tinha nada físico, mas eu sabia, acreditava que tinha tudo no princípio espiritual, porque a pessoa de Deus, ele tinha tudo. E aí fica o grande paradoxo de Jó, um homem que nada tinha, mas tinha tudo. O problema é que nós queremos tudo, mas não temos nada. Porque não queremos Deus assim de todas as coisas. Não fazemos como um texto da Bíblia onde nos ensina: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas do céu não creem. Nessa noite, nessa tarde, quero lhes fazer um convite de todos quantos se encontram cansados, tendo nada ao mesmo tempo que não tendo nada, mas acreditando que Deus é tudo o que temos, e se Ele é tudo de fato, nós não precisamos de mais nada, porque tudo quanto precisamos, acreditamos que na hora certa Ele vai nos suprir todas as coisas. Nessa tarde, quero convidar a que vem à frente. Se quiser sempre cansado, mas já faz tempo, e sente como um peso que dificulta o seu andar, dificulta o seu viver, dificulta a sua caminhada, dificulta tudo para você. Parece que tudo é mais difícil para você porque tem um peso, tem um cansaço. E para quem está cansado, tudo fica mais difícil. Eu tenho que dar essa coisa na frente para que nós possamos orar por você. Minha frente para que nós possamos
orar por você para que esse peso possa sair. Quero que você venha aqui à frente, queremos orar para que você se encaminhado. Para que o próprio Deus possa vir enxugar suas lágrimas. Quando você chorou aqui, o problema não é chorar. Não é chorar porque não tem ninguém para consolar. E é Deus que vem abençoar aqueles que choram, que serão consolados. Aqueles que choram, mas significativos que Deus entra em providência e na sua vida. Quando estamos cansados do tipo de vida que vivemos e vamos até Deus com lágrimas, olha, não foi muda minha vida, muda minha sorte, muda minha trajetória, porque eu sei que se eu não mudar, o destino vai ser triste, o fim vai ser triste. E nós sabemos onde vamos chegar pelo caminho que temos caminhado. Sabe-se por onde vai, pelo caminho que se anda. Se andamos pelo caminho de Jesus, sabemos que a expectativa final é o céu. Mas se andamos em Jesus, sabemos que a expectativa nos espera chama, nos aquece e nos faz perder a esperança do céu. E nessa tarde, Jesus continua convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos acolherei. Eu estou aqui para representar aquele que fez o convite, dando a oportunidade para aquele que assim quiser. Nós queremos orar isso. Deus possa mudar a provisão em sua vida, mudar a sua sorte, mudar a sua vida, mudar tudo quanto precisa ser mudado nesse ano. Depois de 12 anos andando com Jesus, eu preciso de coisas que precisam mudar na minha vida. Depois de 12 anos, sem se afastar, sem voltar para o mundo, sem voltar para os bairros, para o mundão que todo dia nos convida. 12 anos andando no caminho, se deixando de dar às pessoas, se deixando de pregar o Evangelho, se deixando de ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, de orar. 12 anos, tem coisa na minha vida que precisa ser mudada. Imagina aqueles que têm se merecido por Jesus ainda. Imagina aqueles que querem começar a caminhar em direção ao céu. Nessa noite, Jesus convida você para tomar um pontapé inicial, te convidando. Os 12 apóstolos, todos eles aceitaram o convite de caminhar com Jesus 3 anos e meio. Mas lembre-se, há um provérbio chinês, o árabe, não me recordo agora, para andar 10 milhas. Ou melhor, para se andar 10 quilômetros, sempre é necessário dar o primeiro passo. O problema é que nós queremos chegar lá, 10 quilômetros depois, se dar o primeiro passo. Se dar o primeiro passo para mudança, se dar o primeiro passo para uma vida nova. E o primeiro passo é se dar esse convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vai aliviar você no seu erro, Jesus. E se a caminhada até os céus de 10 quilômetros, sempre haverá necessidade de dar um primeiro passo, de aceitar o convite e até ele para alçar em Deus nesse canto. E se amar com ele essa tarde, que assim quero fazer, glorium, para que Jesus possa dar descanso todo mundo. Alguém que esteja à frente, mas em oração, a receber Deus o alívio, o peso do pecado, por 2 anos. Glória a Deus. E mais alguém está cansado? A não ser que você pense assim: a minha vida está boa, assim demais. 12 anos depois, caminhando com Jesus, eu já preciso dele. Para me dar descanso, para me dar alívio, para perdoar os meus pecados, para me fazer uma pessoa nova, uma pessoa regenerada, para que meu dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Na expectativa de que daqui a uns dias a vida será melhor.
você recebeu o perdão dos pecados. Todos nós podemos descansar. Quem quer ter dificuldade? Quem quer esperar que amanhã podia ser melhor que hoje? Quem quer se pegar àquele que pode fazer algo por nós? Quem nós precisamos de ajuda? Nós precisamos. Nós somos os refugiados de Deus. Debaixo das tuas onipotentes asas nós vamos encontrar descanso. Que hora que a verdade subir. Quantos de nós já começou a se matar? Na expectativa de que a morte estaria descanso. Ficamos com medo de receber porque não sabemos o que nos espera a verdade. Mas outras vezes foi tranquilo. Nos encontramos desesperados. A ponto da fim da vida. Onde dizer basta, chega. Esses dias chegou um jovem na casa de operação. Eu tinha acabado de comentar sobre ele. Ele veio embriagado, correu e me deu um abraço. Aí falou, pastor, que bom que eu te vi. Porque hoje eu estava lá em Itaquá e me deu vontade de me matar. Eu por um triste, pastor, não tinha minha vida. Mas Deus preocupa com a população. Ele falou assim, vai para casa de oração. Ele falou assim, lá está andando até lá. Só que não sabia que a casa dela estava fechada. E eu fiquei poucas horas lá, porque eu cheguei lá só, não somente eu pegar algumas coisas que eu tinha esquecido lá dentro, a casa tinha fechado. E bem na hora que ele decidiu chegar, ele viu. Ele falou, pastor, me ajuda. Porque se eu não ficar aqui, eu vou matar. Eu falei, filho, a casa de oração fechou. Tem 2 cuidando, mas 2 para 3. Mas o Senhor falou assim, pastor, eu pensei em matar hoje. E aí Deus colocou para cima da casa de operação. E Deus que é onipotente sabia que a casa de operação estava fechada. E Deus que é onipotente sabia que eu estaria ali, porque eu teria que me virar para a permanência dele ali. Ele pediu oração, botou o joelho, nós oramos por ele, e ele está lá hoje. Dentro da casa de oração que ele estava fechado. A expectativa é de que em breve Deus surpreenda uma chácara da papa de mental da papa de coração. Eu quero que fiquem todos bem. Dá para vir? Deixa eu falar com o Chival. Dizer para ele que a igreja de Betel está o Senhor te ajuda. Tem sempre gente aí, sempre com o banho, sempre com a meditação. Quando ele abrir a meditação, precisa de ajuda, a gente está aqui. Deixa aí. A gente não fica mexe para cima da ponte, fica mexe na praia, para que a gente possa fazer algo com vocês. No dia que vocês se desesperaram e tiveram coisa bem pensando que esse jovem e acaba a vida lembra que tem alguém que espera por vocês. Jesus e nossa Deus. Jesus não somente aqui para representar alguém. Jesus. Só estamos fazendo porque Jesus nos deu essa bendição. Nós queremos orar por vocês. Senhor, deixe o caminho. A gente está orando agora. Quero que o Cleide venha para cá. Para que o nome Maurício, Bruno, Fábio, Jonas e Augusto. Vamos orar por eles no nome de Jesus. Deus podia assinar com eles no verdadeiro nome. Quem concorda com nós? Falando o nome de Jesus. Esses jovens sejam colocados no Espírito Santo. Eu estou oferecendo para eles orar, para eles das vidas. Sim, Deus, ó Pai. Venha aqui o teu poder sobre essas vidas, ó Pai.